Tudo bem. Então, a aula de hoje veremos sobre talvez das dinastias mais referidas na história chinesa, que é a dinastia Tang, né, que vai percorrer por praticamente dois séculos, por mais de 2 séculos, e vai estabelecer um referencial para toda a história chinesa. Vai ser nesse período até herdando os efeitos de reforma e da unificação da dinastia anterior Sui, que a gente viu isso na aula anterior, e agora você vai ter o fruto da prosperidade e de inovações em vários campos das artes, do conhecimento durante a dinastia Tang, né? É um período que é crucial, é considerado inclusive até hoje como uma era a era Shenzhen, que é uma espécie de era de ouro durante principalmente o reinado de Taizong. E isso então vai ser quase que o ápice de uma civilização que eu prefiro chamar, como é a China, e ela vai inspirar várias outras, não somente na China, como todo o leste asiático. A gente começa com a figura de Li Yuan, né? Li Yuan, na verdade, ele tinha sido, nos anos finais da dinastia Sui, ele tinha sido um dos duques, um regente na região de Tang, e quando ele toma o poder, ele traz o nome do seu ducado Tang e funda uma nova dinastia em 618. E ele é coroado como o imperador Chazu, Chazu, ou Gaozu, como está escrito aí. Vai ser, na verdade, um período de intensa reforma e consolidação do império, né? Chazu, na verdade, ele implementa práticas burocráticas que vão ecoar por anos na China. E dentre essas reformas ele aponta os melhores funcionários ou até mesmo dos seus familiares nas províncias. E um deles, vocês têm que gravar o nome para a gente vai ver logo depois, vai ser um dos seus filhos, vai ser o príncipe Li Qimin, né? Li Qimin também ele promove o controle sobre várias províncias. Ele é nomeado como um ducado, né? O ducado de Qin ou Qin, que tanto é que ele depois vai ser conhecido como Qi Wang, né? Mas o fato é que Chazu, o imperador, ele vai promover uma série de reformas, e tentar padronizar os procedimentos de justiça da burocracia, e nisso resulta no seu grande código de leis de 624. Esse código de leis depois vai ser usado extensamente, vai inspirar as futuras dinastias e até outras nações, como no Japão, na Coreia e no Vietnã, né? Ele, nesse sentido, ele busca tirar o poder maior de aristocracias, de famílias latifundiárias. Ele impede os abusos taxativos sobre fazendeiros e também tenta redistribuir melhor as propriedades fundiárias, né? Bom, a questão toda que permanece mais controversa vai ser com relação aos seus filhos Li Shimin, como eu disse, né? O Li Shimin, na verdade, ele almejava o trono e ele fica descontente quando o imperador Chaozu ele aponta um outro filho seu, o príncipe Li Changcheng, como sucessor. E eventualmente Li Shimin ele promove um golpe que é conhecido como o golpe do Potão Xuanwu. E aí ele toma o poder, ele prende todos os seus irmãos, inclusive o herdeiro, seria o herdeiro o Li Changcheng, força a abdicação do imperador Chaozu, né? E se proclama então como imperador Taizong. E aí, quando ele chega ao poder, ele, além de aprisionar, ele chega a matar vários dos seus rivais, seus irmãos, inclusive o seu pai, né, o ex-imperador Chazu, né?
E aí ele justifica-se falando que ele seria o regente, o filho do céu, a promover a ordem e a estabilidade no seu mandato do céu, né? O Taezong, ele se mostra depois um líder muito efetivo, né? Ele tinha um talento militar, ele herda muito do talento administrativo do seu pai, né? Mesmo porque depois ele chega a desafiar e toma o poder efetivamente. E Taezong, ele promove também as reformas do seu predecessor. Agora, alguma coisa notável na época do imperador Taezong é que ele promove uma política não somente de reforma, como também de certa tolerância religiosa. Então, é nesse período, por exemplo, que o budismo floresce, torna-se praticamente uma das religiões mais populares na China. Ao cristianismo, uma das suas vertentes, chega através das rotas terrestres, a Rota da Seda, e permite também as manifestações, o culto desse cristianismo incipiente nas terras do leste asiático. E também promove, claro, que as práticas chinesas anteriores, né, como o confucionismo, que estabelece toda a base cívica e burocrática, e também o taoísmo, né? Então, na verdade, o imperador Taezong, ele vai ser visto quase como se fosse o primeiro grande imperador tolerante e efetivo da dinastia Tang. Agora, durante o seu período, existe uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque veremos talvez uma das figuras femininas mais atuantes e marcantes da história chinesa, que vai ser a figura de Wu Zetian. A Wu Zetian, na verdade, ela era uma concubina com um menino de 14 anos. Ela foi nomeada como uma das concubinas do imperador, em 638, do imperador Taezong, né? E ela atraía muitos olhares pela beleza, pela inteligência, né, das suas falas. E ela atraiu os olhares de um dos príncipes de Taezong, que era o príncipe Li Ji, né? E quando Taezong morre em 649, a Wu, ela se submete às práticas, aos costumes tradicionais de raspar o cabelo como luto, e se retira para um templo para viver como uma espécie de monja, né? E Li Ti, ele assume o poder, ele é coroado como imperador Xiazong, né? E vai atrás do retiro de Wu Zetian. E aí a Wu, ela é nomeada como a primeira concubina do imperador Xiazong, o que vai provocar uma série de descontentamentos e intrigas na corte, né? Por quê? Porque primeiro Xiazong tinha a sua mulher, né, a esposa, que seria a Wang, e a Wang, junto com outras concubinas, como a Xiao, elas vão fazer de tudo para tentar afastar ela desse favoritismo e do centro de poder, de influência que a Wu Zetian tinha junto ao imperador, né? E a Wu, ela não fica atrás. Na verdade, a Wu, ela busca primeiro, ela faz com que todos acreditem que a morte de uma de suas filhas tenha sido causado por intrigas e planos da esposa e das concubinas rivais ligadas ao imperador. E o fato é que, eventualmente, ela chega a ser a força efetiva atrás das decisões depois da dinastia Tang, né? O imperador Xiazong, ele morre em 683, e a Wu Zetian, ela se declara como regente do céu, né? Que até o próprio nome Wu Zetian significa regente do céu, e troca até o nome da dinastia para a dinastia Zhou, tentando enfatizar que uma nova era tinha começado. Ou seja, ela se torna efetivamente uma imperadora. Ela era uma menina, uma concubina, e ela vai ascendendo, ela, por jogo de poder, ela vira e ela estabelece uma nova dinastia que depois vai voltar atrás depois que ela morre.
Talvez ela seja a figura mais influente feminina na história chinesa, na política chinesa, ultrapassando até mesmo a imperatriz viúva Cixi lá no final do século XIX. Então aí dedico uma parte importante da aula disso, como a imperadora Wu Zetian. Dizem que ela fez um governo muito efetivo, estão revendo agora como interpretar o reinado dela, que até então, até um tempo atrás, achava que ela era uma tirana, que ela se tinha entregado aos prazeres mundanos, né? Mas o fato é que hoje estão descobrindo o quanto que ela investiu nas reformas educacionais, de melhoramentos das finanças, pela taxação mais efetiva, conter os excessos da aristocracia e da corrupção do governo chinês, né? E, enfim, isso tudo está passando por um período de reavaliação das heranças que a imperadora Wu tinha trago para a China. E ela vai reinar até 704, né? E depois 705, ela abdica em favor de um dos seus filhos, o Chongzong, e e ela morre em 705. E Chongzong, o imperador Chongzong, ele não vive muito. É um período já um pouco mais de desequilíbrio. Volta-se a dinastia Tang. Chongzong, ele vai ser envenenado por uma de suas esposas, a Wei, porque a Wei queria que um de seus filhos pudesse reinar como herdeiro, né? Depois vai ter o assassinato de uma outra das filhas da Wu Zetian, que vai ser a princesa Taiping, que consegue colocar um de seus irmãos, Ruizong, no trono. E Ruizong ele vai abdicar depois que ele chega a ver um cometa e interpreta isso como um sinal de mau augúrio, né? E aí ele abdica e um outro filho, o Xuanzong, ele chega ao poder como imperador em 712. E Xuanzong ele vai se tornar então talvez o mais proeminente exemplar regente da dinastia Tang, né? Tanto que é durante o seu reinado que se fala que foi o período da era Chengguang. É um período de referência de ouro que tem aí da história chinesa. E na regência de Xuanzong, há diversas melhorias, avanços que se observam, né? Desde o período de Taizong e Wu Zetian, o budismo ele tinha sido encorajado, ele já tinha sido aceito. O taoísmo também começa a ser promovido, tanto que Xuanzong ele promove a circulação e a impressão de livros de taoísmo pelas escolas, né? O budismo floresce, né, em várias escolas, então isso vai até compor um cenário de múltiplas crenças e religiosidades na China. O Xuanzong também ele faz inúmeras reformas, como por exemplo ele abole a pena de morte, ele vai dinamizar a economia chinesa, ele vai estabelecer, consolidar segurança nas rotas comerciais, reformas nas finanças, ainda mais no reino, e ele manda construir templos complexos administrativos, planeja e estabelece uma rede de estradas e promove a indústria chinesa, né? Ele reorganiza as forças militares e também para que os agricultores não fossem obrigados todos a servir no exército, ou seja, ele profissionaliza o exército, né? E até peguei aqui uma das pinturas que veio depois retratando uma das viagens do imperador Xuanzong à região de Shu, que seria hoje uma região ali de Sichuan, na China, né? A região mais então a sudoeste. Então tudo isso vai nos mostrar um período de dinamismo,
né, uma era de ouro, né, uma era de referência na dinastia, na história chinesa. Temos aí figuras notáveis, né, como o primeiro imperador, o Jiazong, e depois vai vir aí o período de Taizong, e Taizong vai ser sucedido pela Wu Zetian, e Wu Zetian vai se tornar talvez uma das figuras mais emblemáticas, fortes da história chinesa, junto com o Xiazong. O Xiazong depois vai sucedido por Xuanzong. E Xuanzong ele praticamente inaugura uma era do ápice da dinastia Tang. A aula que vem eu tratarei mais no período já de declínio após Xuanzong, né? Mas a gente tem que tratar um pouco mais sobre as artes e a cultura da dinastia Tang. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo só para retratar algumas manifestações artísticas para a gente encerrar essa nossa breve exposição. Vamos lá. Eu trouxe aí algumas figuras que são do naturalismo que começa a vicejar nesse período, né, da dinastia Tang, e também de esculturas de cunho já até de influência helenística via os bactrianos, que tinham estendido no norte e noroeste da China, influenciando a arte budista e a arte chinesa com a naturalidade das vestimentas, do corpo e do movimento, né? Então tudo isso marca-se nas esculturas já durante o período. A caligrafia também é muito promovida, né? Na verdade o confucionismo já valoriza muito e você já tem aí já a arte caligráfica bem estabelecida em manuais, né? Em cânones, né? Calligraphy was even used in how someone was evaluated, or how his or her peers judged him or her. São dos éditos de Xiazong. E a caligrafia sendo aí promovida como modo exemplar, até da certa fluidez e também do sem excessivo esforço, talvez como da filosofia Wu Wei, né, que era promovido pelo taoísmo, sem grande resistência. Na área da pintura temos aí a influência budista, né, vindo pela escola, pela vertente mahayana, né, entrando forte já na arte chinesa da dinastia Tang, né, muitos retratos inclusive de seres iluminados, os bodhisattvas, que vai ter uma influência forte no mahayanismo. E também retratos dos regentes se tornam mais comuns. Né? Então o tema temporal mundano, também o tema da paisagem e do ser inserido nessa paisagem, isso é uma característica muito forte da pintura chinesa, né? Talvez uma herança do taoísmo. Também das cenas cotidianas, isso começa a ganhar voga na arte da dinastia Tang, né? Na cerâmica isso também é bastante evidente. Novas técnicas, influências, pigmentos de cozimento, de esverdear e também envidraçar a cerâmica, ela tudo se torna uma referência que depois vai se tornar o material até para a produção da porcelana chinesa, né? Esse tom aí, até mesmo esverdeado, ele é bem característico da cerâmica chinesa do período Tang. Então, no final das considerações, temos então uma dinastia que vai se estabelecer como a dinastia talvez mais de referência na história chinesa. Então Tang ele vai promover primeiro uma continuação do que tinha acontecido na unificação da dinastia Sui, mas haverá uma amplificação disso, na centralização das reformas
e no florescimento das artes e da economia. É interessante, muito interessante observarmos que isso vai ter uma série de repercussões em todo o leste asiático. Entendendo que nesse período já, brevemente, como na anterior dinastia Sui, tinha feito certos avanços nas regiões meridionais, na região de Champa e Yan'an, que hoje fazem parte do centro e o norte do Vietnã. Então explica-se aí já uma influência, embora não tenha controlado por muito tempo as regiões vietnamitas, mas a influência chinesa se faz presente desde o século VIII, IX e em diante, né? Haverá as campanhas mal sucedidas do imperador Yang, de Sueda, da dinastia anterior, em direção à Manchúria e ao reino de Goguryeo, na Península Coreana, no nordeste da China. Mas o fato é que na vertente onde tinha se consolidado, a dinastia Tang, ela vai provavelmente ser a período mais de referência para a posteridade chinesa, né? E aí como consequência floresce a tolerância às múltiplas manifestações de arte, como vemos na escultura, na caligrafia, na pintura, na cerâmica, e também aí veremos na próxima aula avanços no campo do conhecimento. Por exemplo, o último imperador referido aí, que foi Xuanzong. Xuanzong, ele é retratado como quase que o exemplo máximo do perfeito imperador nos moldes confucianos. Retratado como um regente exemplar, repleto das virtudes, do conhecimento. Ele promove as artes, ele é considerado como o imperador poeta. É nesse período que ele promove também até a mesma edição de livros, a impressão de livros e até mesmo de uma enciclopédia que vai ficar famosa depois na história chinesa. Mas isso aí é o tema da nossa próxima aula, que vai ser sobre a cultura, a literatura da dinastia Tang.